Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e no vídeo de hoje a gente ia falar sobre achuras, sobre como pintar o nosso esqueleto para que ele ficasse parecido com o trabalho de Mondrian que a gente fez em sala. Porém, eu preciso falar com vocês antes sobre layers, sobre camadas do AutoCAD. Então o vídeo de agora vai ser sobre camadas e o próximo a gente vai falar sobre a pintura usando as achuras. Gente, por que eu tenho que falar de layers com vocês? Porque, como vocês sabem, eu já expliquei, as cores usadas na tela, ao desenhar no AutoCAD, elas não são impressas da mesma maneira que a gente vê na tela. Isso acontece para que a gente possa diferenciar, nesse fundo preto, qual linha é mais grossa, qual linha é mais fina, tá? E também para separar, as camadas são usadas para separar elementos que têm características semelhantes. Quando a gente vai imprimir, a gente precisa referenciar a cor que aparece na tela à cor que vai ser impressa. E a maioria das impressões em AutoCAD são feitas em preto e branco. Então, na verdade, esse verde que você está vendo aqui, esse azul, é tudo impresso em preto. Isso é definido dentro de um arquivo que a gente coloca dentro do AutoCAD, a gente configura ele separado. A gente coloca ele dentro do AutoCAD quando vai trabalhar no AutoCAD e esse arquivo, que se chama CTB, é um arquivo que define tanto as cores, como a espessura da linha e como a aparência dela. Como você pode ver aqui, tem linhas que não são contínuas, tá? Então isso é o estilo de linha que também é definido no CTB. Isso está relacionado com o layer como? Bom, cada layer tem uma cor diferente. Então, na hora que a gente desenha, a gente acaba memorizando, por exemplo, que os layers que são de cor azul claro têm uma espessura de linha mais grossa do que os layers, por exemplo, de cor vermelha. Por que isso nos interessa fazendo o nosso Mondrian? Porque a gente vai criar 4 layers, um vermelho, o amarelo, o azul e o preto, que vão ser específicos para imprimir colorido, tá? Porque eu vou ensinar vocês a usar um CTB que foi feito para impressão de desenhos técnicos, ou seja, que ele é praticamente configurado para que todas as cores sejam impressas em preto e branco. A gente vai, então, transformar esse CTB, que foi feito para o preto e branco, em um CTB que introduz cores, que é também colorido, tá? Só que para isso, a gente não pode usar as cores que já estão sendo usadas, né? Portanto, quando você abre a sua caixa de layers, que foi escrita aqui, todas essas cores que estão aqui, elas não podem ser usadas, senão parte do desenho que já foi feito pode ser impresso colorido, tá? Se você definir lá no CTB que a cor vermelha vai ser vermelho, aí quando você tiver um desenho e for usar esse CTB, essas linhas, por exemplo, que são chamadas de cota, de nível, vão aparecer vermelho. Isso não pode acontecer. Para nossa sorte, existe uma infinidade de definições de cores disponíveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adotar um tom de vermelho que ainda não foi usado, um tom de azul que ainda não foi usado, e dessa forma a gente vai conseguir imprimir colorido, tá? Eu sei que esse começo é um pouco complexo, mas a gente vai fazer juntos, tenho certeza que vocês vão entender. Então, vamos começar criando um layer novo, onde a gente vai colocar, por exemplo, a cor vermelha. Eu vou clicar aqui no Layer Properties, vai abrir a minha caixa de layers, ela é expansível, se você quiser aumentar ou reduzir o tamanho dela, ela tem bastante informação, tá? E o que nos interessa principalmente? A cor, o tipo de linha, se é contínuo, se é um outro tipo de linha, e se é imprimível ou não. Imprimível é esse íconezinho de impressão. Quando ele está cinza, significa que ele não vai ser impresso. Então, na hora que você for criar um novo layer, cuidado para não deixar isso aqui ativo, senão ele não vai ser impresso. Tá? Aqui também, ó, marquinha de que não vai ser impresso. Gente, para criar um novo layer, basta clicar nesse primeiro item aqui, nesse primeiro ícone das 4 folhinhas que aparecem aqui. Se você passar o mouse em cima, ele mostra para você qual que é o nome, né? Ou seja, New Layer, fica bem intuitivo aqui. Cliquei aqui, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um nome e atribuir essas características que estão do lado. Eu vou dar um nome que depois eu identifique fácil, porque como vocês viram, a lista é enorme, né? Então eu venho, clico aqui de novo para editar e vou digitar Mondrian e eu vou adotar esse padrão para todos os meus layers. Deixa eu colocar maiúsculo. Mondrian, underline, vermelho. Aí eu venho aqui na cor, já criei o nome, basta clicar na cor. Eu vou selecionar uma cor que não seja esse vermelho aqui, ó, que é o vermelho que todo mundo está usando praticamente nessa
configuração de layer. Então, eu fiz uma colinha e eu decidi que o vermelho vai ser a cor 10. Eu dou um OK. E olha, ela já não é igual a esse red aqui, tá? O red, o yellow, o white, quais são? Quais cores são essas? Ó, vou clicar para mostrar para vocês. São essas que aparecem em destaque aqui embaixo, tá? As cores básicas dele. Elas ganham um nome em vez de número, tá? Só para vocês saberem. Eu vou manter o resto tudo igual, tá? Para não fazer nenhuma alteração. Criei minha cor vermelha. Agora eu vou clicar de novo, vou fazer o mesmo procedimento para criar os layers verde, amarelo e o preto. Tá? Vou dar uma pausa no vídeo para ele não ficar muito comprido. E eu volto com os layers já criados. O procedimento é o mesmo, tá? Eu já volto então. Bom, voltando aqui, pessoal, eu já criei os meus 4 layers, todos com começo de nome Mondrian, para que eles fiquem todos juntos e seja fácil de encontrar. A única coisa importante que vocês precisam saber são as cores que eu utilizei para vocês fazerem algo semelhante. É importante saber quais são esses números, tá? Para que a gente defina depois, na hora de imprimir, as configurações de impressão, tem que sair com esses números definidos para que eles sejam coloridos, tá? Senão vai sair tudo branco e preto, como eu já disse, o AutoCAD imprime predominantemente em branco e preto, tá? Um detalhe sobre essa cor aqui, ó, o preto. Eu vou clicar nela para abrir para vocês a edição de cor. A maioria das vezes, quando você abre a edição de cor, você abre nessa aba aqui, ó, Index Color. Mas eu queria um preto que não estivesse sendo usado. Eu poderia ter selecionado o branco, porque o branco no AutoCAD sai preto, tá? Mas para não dar muita confusão na cabeça de vocês, eu vim aqui no True Color e baixei aqui o meu cursor, ó. É só clicar em cima e arrastar até o 000, dei um OK e ele vai aparecer preto na tela, tá? É assim que eu coloquei esse número aqui. As outras cores, foi só na hora de definir, eu fui lá e cliquei numa cor que não estava sendo usada no resto dos meus layers. Tá bom? Então, eu vou usar 40 no amarelo, 10 no vermelho, 160 no azul e 000 no preto. Tá? Essas são as definições que vocês podem usar. É a minha sugestão. Eu vou fechar minha caixinha de layer, porque daí agora a gente pode começar a trabalhar com achuras. Tá? E aí a gente vai então para o próximo vídeo, quando a gente começa o comando de achuras. Antes de terminar, eu só vou mostrar para vocês que eu deitei aqui o meu desenho para poder depois, na hora de imprimir, vou clicar aqui no layout para vocês verem como esse preview de impressão está deitado. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou deitar o meu desenho, tá? Como é que faz para deitar? Se você não viu ainda o comando Rotate, que eu já ensinei em vídeo anterior, vou mostrar para vocês. Eu vou rotacionar isso daqui. Eu digito o comando RO, dou um Enter, ele se transforma no Rotate e ele pede para você selecionar objetos. Eu seleciono aqui, ó, cliquei numa ponta, não mantenho o botão pressionado do mouse, tá? Só clica numa ponta, move o mouse por cima do objeto e clica na outra extremidade. Já selecionou tudo. Ele quer continuar selecionando outras coisas do desenho. Eu não quero. Como é que eu faço para confirmar? Dou um Enter. Dei o Enter, ele vai me pedir o quê? O ponto de base para fazer essa rotação, ou seja, o eixo a partir de onde o objeto vai rodar, como se fosse um pivô, tá? Eu vou clicar aqui no meio, ó, clico num ponto qualquer e vou rotacionar, ó. Eu mexo meu mouse para ver a rotação simulada na tela. Ó. Se eu mover para baixo, ele roda de lado. Por que ele está rodando só quadrado, só 90 graus? Porque o recurso orto está ligado, tá? O botãozinho F8. Se eu vier aqui embaixo e clicar, ou se eu digitar F8 agora, ó, eu desmarco o orto e ele começa a rotacionar livremente. Não é interessante para mim que ele rotacione torto, então vou manter o orto ligado, era só para mostrar para vocês, movo o mouse para baixo, eu não estou clicando em nada, tá? Ou para cima, para ficar exatamente como o desenho aqui do lado, vou mover para cima, e aí eu escolho um ponto para clicar. Dou um clique e ele deixa na posição que eu quero. Dou um ESC para sair desse comando, finalizei. No próximo vídeo a gente aplica as cores aqui. Até lá então. Muito obrigada. Tchau, tchau.